Eu gravei, alguns poucos dias atrás, um vídeo aí voltado para capitão amador. E eu estou falando aqui um vídeo para o concurso CBMERGE, né? O que capitão amador tem a ver com esse concurso para mestre de lancha lá do Corpo de Bombeiro do Rio de Janeiro? É o seguinte, eu vou explicar. Vocês já devem estar carecas de saber que o que vai cair na prova CBMERGE para quem está pleiteando uma vaga para mestre de lancha é exatamente a mesma coisa que a Marinha cobra em mestre amador. Então estou falando de capitão amador, por quê? Né? Capitão amador é uma habilitação superior a mestre amador. E ao resolver essas questões de mestre amador, de capitão amador em vídeo, eu notei que aquelas questões, elas também podem ser resolvidas por quem está estudando para mestre amador e, portanto, também para mestre de lancha no CBMERGE. E mais uma coisa, né? Geralmente as questões de capitão amador, elas são um pouco mais difíceis do que as questões de mestre amador. E como diz a máxima que eu aprendi com um colega, é treino difícil, prova fácil. Então, nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar esse vídeo que eu fiz alguns dias atrás, tá? E publiquei, eu acho que até ontem no YouTube também, tá? Só que eu estou adaptando ele aqui para o CBMERGE. As questões que eu vou apresentar aqui, então, elas são de um nível um pouquinho acima do que costuma ser o nível de mestre amador, mas, como eu falei, é treino difícil, prova fácil. Né? Então nós vamos ver questões um pouco mais difíceis, um nível um pouco mais acima, mas isso eu faço aí para que justamente você treine questões mais difíceis para que a sua prova e o seu entendimento da matéria seja mais facilitado, que a prova também fique mais tranquila para você. Então, quando eu apresentar as questões aqui, não liguem não se tiver escrito no slide alguma coisa lá de capitão amador, tá? Vocês estão no vídeo certo. Este aqui é um vídeo voltado para quem está estudando para o CBMERGE Mestre de Lancha. Para que vocês possam plenamente acompanhar essas 6 questões que eu vou apresentar agora para vocês e que vou resolver aqui nesse vídeo, vocês precisam de alguns conhecimentos prévios que eu não vou passar no vídeo, mas que vocês vão ter que ter contato com esses conhecimentos se vocês estão estudando para o CBMERGE. Tá? Esses conhecimentos prévios são, você tem que saber o que é o nível de redução, ao nível de redução e o que significa ele, como que ele é utilizado e mostrado na carta náutica, tá? Isso aqui para quem está no nosso curso de mestre amador, que também serve para o CBMERGE, você vai ver isso aqui em várias sessões do curso, em várias aulas do curso, tá? Mas pelo menos tenha assistido pelo menos a aula que trata de cotas verticais na carta náutica. Outro conhecimento que vocês vão precisar ter também é alguma coisa sobre o ecobatímetro. No nosso curso, isso está na seção de instrumentos náuticos. Tem uma aula lá que, entre os instrumentos mostrados, a gente fala um pouco lá sobre o ecobatímetro. E também é preciso conhecer um pouquinho sobre marés. No nosso curso, tem lá a seção de marés. Então, mesmo que você não esteja fazendo o nosso curso, se você tem esses conhecimentos, você provavelmente vai conseguir acompanhar a resolução desses exercícios. Se você não tem ainda, ao longo da sua caminhada, estudando para o concurso CBMERGE, você vai acabar tendo contato com esses conhecimentos e você vai estar apto a acompanhar completamente a resolução desses exercícios, que não são lá muito difíceis. Pode ser que você queira tentar resolver essas questões sem ver a resolução, como uma forma de se exercitar. Eu vou fazer o seguinte agora, então, nesse comecinho aqui do vídeo. Eu vou passar por cada uma das 6 questões que eu vou resolver no vídeo. Vou deixar cada uma dessas 6 questões alguns segundos aqui na tela, tá? Então você pode, por exemplo, pausar o vídeo, ou você pode, por exemplo, tirar um print screen da tela e tentar resolver depois, e depois você retorna para ver a resolução, checar se acertou ou alguma coisa desse tipo. Tá legal? Então vamos deixar um tempinho essas questões e depois eu passo a resolução, aproveitando um vídeo que eu gravei anteriormente. Vamos então passar pelas questões. Essa aqui é a primeira questão. Vamos passar agora para outra questão. Não se importem com os textos aí, referências à questão, referência ao curso, capitão amador. Vamos para a terceira questão. Então olhem somente o texto da questão e as alternativas. Próxima questão. Outra coisa importante a anotar no slide. Visite enaute.com.
Brincadeira, mas nem tanto. Outra questão, penúltima. E a última questão, tá? Que essa aqui eu tenho um texto mais longo, então aqui é o cabeçalho da questão e aqui as alternativas. E vamos passar então à resolução dessas questões. Tá? Essa questão aqui ela diz o seguinte, ó, o calado de um veleiro é de 2,2 metros e o transdutor do seu ecobatímetro está posicionado no fundo do casco, porém, para baixo desse transdutor ainda projeta-se uma bolina de 1,6 metros. Para ser alertado caso o barco navegue com uma lâmina d'água abaixo da extremidade inferior da bolina de no mínimo 0,5 metro, o alarme do ecobatímetro deveria ser configurado em, e vem as alternativas ali para a gente. A forma da gente resolver essa questão aqui, a melhor forma é desenhando a situação. Então vamos colocar aqui o nível da água, o nosso veleiro que tem uma bolina, ou seja, essa parte aqui de baixo do veleiro, né, normalmente os veleiros têm, e o fundo do mar aqui. Bom, o calado do veleiro tem 2,2 metros, então da superfície do mar até a parte mais baixa do barco, que é aqui no fundo da bolina, no final da bolina, isso aqui tem 2,2 metros. E o transdutor do seu ecobatímetro está posicionado no fundo do casco. Então, o ecobatímetro, ele mede a profundidade a partir da posição desse transdutor. Ele está no fundo do casco, ou seja, ele não está lá no fim da bolina. Ele está em algum lugar aqui assim, ó, tá? Nessa região ou nessa aqui da frente, tanto faz, tá? Então despreza-se essa área ou essa superfície aqui da bolina. E fala que da onde está o transdutor até o final da bolina é 1,6 metros. Então essa distância aqui é 1,6 metros. Para ser alertado caso o barco navegue com uma lâmina d'água abaixo da extremidade inferior da bolina de no mínimo 0,5 metros, ou seja, ele quer no mínimo 0,5 metros aqui, o alarme do ecobatímetro deveria ser configurado em... E a resposta é simplesmente quanto que o ecobatímetro iria medir nessa situação, ou seja, quanto que ele mede aqui, certo? Isso aqui nada mais é do que 1,6 metros aqui, mais isso aqui, 0,5 metros, que dá 2,1 metros, alternativa Charlie. Bem simplesinho essa aqui, né? Então vamos para uma outra questão aqui. E para não consumir muito tempo, vamos já desenhando a situação. Então fala que o calado de um veleiro é 2,15 metros. Já um veleiro, a gente já supõe que tem a bolina, né? Então essa distância é 2,15. E esta embarcação está fundeada temporariamente em águas abrigadas em uma posição em que a carta náutica registra 2 metros. Agora, a profundidade que uma carta náutica indica para a gente é a profundidade no momento em que está se levando aqui em consideração nessa questão? Não necessariamente, né? Nós sabemos que uma carta náutica, ela registra a profundidade das médias das baixas mares de Cisígia. Acima dela, nós temos a altura da maré, tá? Então, eu vou desenhar aqui um nível de redução. O nível de redução é justamente o nível que o mar está quando o seu nível é equivalente à média das baixas mares de Cisígia. Ou seja, essa profundidade aqui até o nível de redução é de 2 metros. É isso que a carta náutica registra. A altura da maré se soma, vou chamar aqui de M, a profundidade registrada na carta náutica, para então, neste momento, nós temos a profundidade total, na posição em que o barco se encontra. Ele fala ainda que a posição do transdutor do ecobatímetro no casco é de 0,15 metros abaixo da superfície. Então, o transdutor, vamos supor que ele está aqui, 0,15 metros. O transdutor estaria nessa posição aqui. Em um dado momento, o ecobatímetro registra 3 metros abaixo do transdutor. Então, está registrando aqui 3 metros. Qual deverá ser a altura da maré calculada pelo navegante naquele instante? Ora, é só uma igualdade, né? M mais 2, a altura da maré mais 2 metros de profundidade da carta náutica é igual a esse lado da equação,
3 metros que o ecobatímetro está registrando, mais 0,15, que é a posição do transdutor até a superfície do mar. Logo, o valor da altura da maré nesse momento é de 1,15 metros. A alternativa C. Próxima questão aqui. O calado de um veleiro é de 1,8 metro e o transdutor do seu ecobatímetro está posicionado no fundo do casco. Porém, para baixo desse transdutor, posiciona-se uma bolina com 1,2 metros. Para ser alertado caso o barco navegue com uma lâmina d'água abaixo da extremidade inferior da bolina de no mínimo 0,6 metros, o alarme do ecobatímetro deve ser configurado em justamente o ecobatímetro tem que medir essa distância, ou seja, 1,2 metro mais 0,6 metros. Isso aqui dá a alternativa delta, 1,8 metro. Próxima questão. Um capitão amador, ao fundear o seu veleiro em uma enseada abrigada, realizou a leitura do ecobatímetro que indicava 5,3 metros abaixo da quilha. O veleiro tinha um calado 2,2 metros e a profundidade registrada na carta náutica para a posição de fundeio era de 6,2 metros. E essa medida ela não se estende até a superfície do mar, porque acima dela, a não ser que a maré seja zero, nós temos aqui a altura da maré. Se a maré for zero, tudo bem, né? Se a altura da maré for zero. Agora, para essa questão aqui, né, ele fala que o ecobatímetro indicava 5,3 metros abaixo da quilha. Agora veja, esses 5,3 metros é a partir dessa posição aqui, né, que nós colocamos na outra questão, ou será que é essa posição aqui? Veja, se eu colocar esse ecobatímetro aqui nessa posição, eu tenho que saber também quanto que mede isso, certo? Vou chamar de X aqui. Porque 6,2 mais a altura da maré que ele quer justamente nessa questão, vai ser 5,3 mais esse valor aqui que eu chamei de X. Agora eu tenho como determinar este valor de X aqui? Eu não tenho dados para isso. Então, esses 5,3 metros, nesta questão aqui, está sendo medido aqui, ó. Porque agora sim eu tenho condição de calcular isso. 5,3 metros mais 2,2 é igual a M mais 6,2. Então, M vai ser igual a 5,3, conforme eu falei, mais 2,2 menos 6,2, que é essa medida aqui, para achar o M, né? Isso aqui vai ser igual a 1,3 metros e isso é a alternativa C. Professor, mas a quilha de uma embarcação não fica aqui, nessa posição? Não deveria ser aqui? Será que faltou dado do problema? Tem certeza que os 5,3 metros é ali abaixo da bolina? Mas a questão fala abaixo da quilha? Então, pessoal, a questão eu concordo nessa parte, está um pouquinho mal formulada, mas eu preciso falar um pouquinho aqui sobre os nomes que se dá a essa parte e também a expressão que está colocada aqui, tá? Essa parte aqui da embarcação, né, nas outras questões nós chamamos de bolina, mas tem quem chame de quilha também. E em algumas embarcações também recebe o nome de patilhão. Muito embora o patilhão seja uma estrutura um pouco maior aqui, tá? Ela é grandona assim, ela vai quase de proa até a popa da embarcação, tá? Mas é tudo muito parecido, é tipo uma zona colocada ali debaixo da embarcação. Então meio que quilha, patilhão e bolina é tudo a mesma coisa, tá? Tem gente que não gosta de chamar de quilha, tá? Eu chamo de quilha, alguns velejadores eu chamo de quilha, o cara olha torto para mim e fala, ah, bolina ali, tá? Normal, tá? Mas tem esses três nomes. Isso aí é uma confusão meio histórica da coisa, tá? A quilha mesmo, deixa eu desenhar aqui. A quilha mesmo, né? Propriamente dita, a quilha é uma peça estrutural no fundo da embarcação aqui, que vai de proa a popa. É uma viga longitudinal bem forte aqui, né?
que vai de proa a popa da embarcação. Isso aqui realmente é a quilha, tá? Isso sem dúvida alguma, tá? Então chamar isso aqui de quilha às vezes é meio complicado, né? Mas o pessoal chama também, tá? Então como é que eu vou saber se ele está falando da posição do transdutor aqui da quilha, onde ela propriamente deveria estar, né? Ou está falando dessa posição aqui abaixo do bolina, né? Ou do patilhão, né? Como é que eu vou saber? É justamente com os dados da questão. Veja que se eu colocasse o transdutor aqui, nessa posição aqui que eu estou marcando agora, não seria possível resolver esse problema, falta dado, né? Eu não tenho como calcular esse valor do X que eu tinha marcado aqui antes, tá? Então é o dado do problema que vai te dizer isso. Uma outra questão aqui é o seguinte, é a maneira de se falar as coisas, tá? Normalmente, em navegação, quando a gente fala abaixo da quilha, né, profundidade abaixo da quilha, tem tantos metros abaixo da quilha, é meio sem pensar, né? Essa expressão aqui como um todo, né, ela é dita, né, abaixo da quilha, que significa 3 metros abaixo da quilha. Significa que da parte mais baixa do barco até o fundo do mar, o leito do mar, tem 3 metros, tá? E isso é meio dito assim, de forma sem pensar, tá? Então, muito provavelmente, quem escreveu isso aqui ficou com essa expressão na cabeça. Tá? Falou 3 metros abaixo da quilha. Ele estava pensando, na verdade, que da parte mais baixa do barco até o leito do mar tinha 3 metros. No caso aqui, 5,3 metros, né? Então, muito provavelmente foi uma escrita um pouco coloquial, ou talvez não tão cuidadosa quanto deveria ser para uma prova. Ou ele quis fazer uma pegadinha mesmo, né? Nós não sabemos quem fez essa questão, tá? Então, assim, cuidado com isso aí, tá? Então, esse nome é o nome dessa peça. Cadê meu mouse? Aqui, né? O nome dessa peça, muito embora na maioria das vezes seja realmente bolina na prova, ela pode aparecer como quilha e pode aparecer também como patilhão, tá? E às vezes pode ser que aconteça de o que eu acho que aconteceu nessa questão, né? O cara pensou na expressão abaixo da quilha, né? Se fosse escrever, realmente deveria ter escrito talvez abaixo da bolina, né? Mas essa expressão não existe, tá? Então talvez ele tenha pensado na expressão como um todo e não pensou nas palavrinhas que constam ou que compõem essa expressão, tá? Então, assim, mais uma coisa para vocês aprenderem, alguma coisa que vocês têm que estar esperto aí na prova, tá bom? Vamos tirar meu vídeo aqui de novo e vamos para a próxima questão. Um capitão amador navegou com a sua lancha. Opa, e lancha normalmente não tem aquela quilha, aquele patilhão, né, aquela bolina, não tem, né? Tem a quilha somente, né, como aquela viga longitudinal colocada no fundo da embarcação, né? Aqui seria a quilha da embarcação, uma peça estrutural bem forte no meio da embarcação. Bom, mas esse capitão amador estava navegando com uma lancha com um calado de 1,3 metros para fundeio numa baía abrigada de ventos de sudoeste. Escolheu um ponto de fundeio de profundidade registrada na carta náutica com nível de redução de 5,8 metros. Então, do nível de redução até o leito do mar, tem 5,3 metros. Acima desse nível de redução, nós temos a altura da maré. Opa, na verdade 5,8 metros, né? Vamos corrigir aqui, 5,8. Após um fundeio, verificou que o ecobatímetro da lancha indicava 6,7 metros, olha a expressão aqui, ó, abaixo da quilha, né? No caso aqui, abaixo da quilha mesmo. Supomos que a nossa embarcação aqui, uma lancha, né, não tem lá a bolina ou o patilhão. Tem a quilha, mas não aquela peça, aquela asa. Então a gente pode montar a expressão M mais 5,8 é igual a 6,7 mais 1,3. Então M aqui nesse caso, fazendo as continhas, vai dar 2,2 metros, né? A alternativa eco. Última questão aqui. O calado de uma embarcação é 2 metros. O transdutor do ecobatímetro dessa embarcação está posicionado no fundo do casco e para baixo desse transdutor projeta-se ainda uma bolina com 1,4 metro. A altura da maré no momento é de mais 0,9 metros. Então, acima do nível de redução, o nível do mar está 0,9 metros.
Para verificar a posição do barco com o fix dado pelo receptor GPS, devemos, e aí tem alternativas aqui, né? Soma tantos metros com tal coisa, diminui tantos metros de tal coisa, o que tem que fazer? Então, é para traduzir em português essas equações que a gente montou aqui em todas essas questões anteriores. Mas o que ele está perguntando aqui no final das contas, né? O que é esse tal de fix aqui? O que é isso aqui? Fix é uma posição, tá? Então, ele obteve uma posição que foi observada através do receptor de GPS. Aí, o que ele quer fazer? Ele quer verificar se essa posição está correta, né? Então, aquela posição lá, obtida pelo GPS, por exemplo, está dizendo que ele está aqui, ó, bem em cima desse número 17 na carta náutica, por exemplo, tá? Então, olha que interessante, você tem a latitude e longitude, né? Então, você chega, você fala que o GPS está dizendo que você está aqui em cima desse número 17, e para você confirmar se a posição do GPS está batendo com o que é esperado, ou seja, com o que a carta náutica indica, é só uma questão de verificar se o seu ecobatímetro está registrando esses 17 metros ali. Se ele estiver registrando 17 metros, muito provavelmente está tudo certinho com a sua navegação e com a posição dada pelo GPS. Mas isso aí não é direto, né? O ecobatímetro tem a sua posição, né? Quantos metros ele está abaixo da superfície do mar, e você tem que levar em conta também a maré. É só quando você leva em conta esses elementos que você vai conseguir checar contra a carta náutica se realmente a posição dada pelo GPS está ou aparenta estar correta. Então, o que a gente faz aqui, né? Conforme os dados do problema, o calado dessa embarcação aqui é de 2 metros, né, da superfície até a parte mais profunda da embarcação é 2 metros. O transdutor está no fundo do casco e abaixo desse transdutor ainda tem uma bolina aqui, 1,4 metro. Bom, a distância do transdutor até a superfície é simplesmente 1,4 menos 2, 0,6 metros. Então o transdutor está a 60 centímetros abaixo da superfície do mar. E ele está medindo essa distância aqui. Vou chamar de E. Profundidade medida com o ecobatímetro. Por outro lado, olhando a carta náutica, nós temos a profundidade da carta náutica, que se soma a 0,9 metros para dar justamente a profundidade considerando o nível do mar nesse instante. 0,9 metros é a altura da maré. Podemos agora fazer uma igualdade aqui, não é verdade? Olha, a profundidade cartografada mais a altura da maré, que é 0,9, é igual, olhando agora o outro lado, a profundidade que está sendo medida com o ecobatímetro mais 0,6 metros, que é de onde está o transdutor do ecobatímetro até a superfície do mar. Se a gente olhar agora as alternativas aqui, a gente vê que a alternativa delta fala que nós devemos somar 0,6 metros à indicação do ecobatímetro, olha lá, o ecobatímetro mais 0,6, e somar 0,9 metros à profundidade registrada na carta náutica. Olha lá, profundidade da carta náutica mais 0,9. É justamente essa alternativa que vai nos permitir verificar se a posição dada pelo GPS está batendo com a profundidade esperada conforme a carta náutica. Não vai embora ainda. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, mas não só isso. Ativa o sininho. Aí quando nós lançarmos outros vídeos para o CBMERGE, você vai ser avisado que nós lançamos. Aí você não perde nenhum vídeo. Mas não vai embora ainda, porque tem mais um comentário legal. Comenta aqui pra gente temas para próximos vídeos, assuntos que vocês gostariam que a gente explorasse mais. Deixe seu comentário aí, e pode ser que a gente não responda, tá? Mas pode ter certeza, a gente está lendo todos eles. E vamos levar o seu pedido em consideração também. Agora sim, um abraço, até o próximo vídeo.